Eu sou a Adriana Franco, especialista em sono dos bebês. E eu ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar chorando sozinho, né? Que isso aí é um ponto importante da questão. Então, gente, o tema de hoje é justamente o desmame noturno. Mais precisamente, eu queria falar que existe uma dúvida. É muito comum as mães terem essa dúvida, que é o seguinte: eu preciso desmamar o meu bebê para que ele durma a noite inteira? E a resposta é que não. Você não precisa desmamar o seu bebê para que ele durma a noite inteira. Não mesmo. Então, gente, deixa eu explicar para você essa questão do desmame. Existe uma grande diferença entre... Primeira coisa, existe uma diferença entre desmame e entre desmame noturno. São duas coisas diferentes. Quando você fala só desmame, você pode estar falando de desmamar o bebê de fato, não amamentar mais nem de dia nem de noite. Já o desmame noturno aí tem gente que acha que desmame noturno é eliminar todas as mamadas de madrugada. Não necessariamente. Eu posso fazer, por exemplo, eu chamaria de um desmame noturno também, se eu fosse eliminar, suponhamos que o meu bebê mamasse 4 vezes durante a noite e eu quisesse manter apenas uma ou duas, que seja, eu estaria fazendo um processo de desmame noturno. Não significa que eu tenho que tirar tudo, ok? E a outra coisa é o seguinte: se o seu bebê, se a questão, o problema de sono do seu bebê está relacionado com uma associação negativa de sono com o peito, o que ele não pode é adormecer no peito. Não significa que ele não possa mamar. Logo, não significa que você precise fazer um desmame noturno. Significa que você precisa ensiná-lo a dormir, a adormecer, né, sem o peito. Vocês entendem a diferença de dormir para adormecer? Adormecer é passar do estágio de acordado para o estágio dormindo, né? Dormir é genérico. Por isso eu uso tanto o termo adormecer. Então, veja bem, muitas mamães ficam muito preocupadas com isso porque elas não querem desmamar os seus filhos. E eu entendo, porque eu adorava mamar. Eu adorava amamentar. Provavelmente eu adorava mamar também quando eu era bebê, mas isso eu não lembro. Mas eu adorava amamentar. E assim... então eu entendo totalmente, assim, eu tentava evitar ao máximo coisas que pudessem atrapalhar a amamentação. Porque, apesar do início ter sido bem difícil pra mim, a amamentação pra mim no início foi bem difícil. Mas depois, passou um tempinho, quando ajustou, nossa, gente, pra mim era assim, uma delícia. Mas, bom, voltando ao assunto. Então, não tenham esse medo. Agora, tem mãe que pergunta assim: quando o meu bebê dormir a noite inteira, ele vai largar o peito? Aí, olha só, o seu bebê não vai largar o peito só porque ele está dormindo a noite inteira. Mas por que as pessoas têm por que esse mito, né, ronda as mamães? Veja bem, suponhamos, alguém aí falou que tem um bebê de 10 meses que acorda de hora em hora. Eu não vou lembrar o nome mais da pessoa, mas alguém falou isso aí. Isso é bastante comum. De hora em hora, cada 2 horas. É comum, não é que seja normal, tá? Um bebê de 10 meses já deveria estar dormindo de 10 a 12 horas. Não estou culpando você, tá, mamãe? Essas coisas acontecem, elas fogem ao nosso controle e a gente tem que simplesmente procurar, né, o jeito certo de corrigir a situação. Mas, suponhamos, então, vamos pegar esse exemplo do bebê de 10 meses que tá acordando de hora em hora por causa do peito, por causa de associação negativa com o peito. Se eu ensino, e com 10 meses, se esse é um bebê saudável, que se alimenta bem, ele não precisa ser amamentado à noite. Então, o que pode acontecer? Quando eu ensino esse bebê a adormecer por conta própria, sem precisar do peito, o que vai acontecer? Entre um despertar e outro do ciclo de sono, vocês lembram? Quem assistiu a aula 1 também já sabe, né? A aula 1 da semana SOS Soninho. Né? O sono dos bebês é composto, aliás, o sono dos seres humanos é composto por ciclos, né? E a cada ciclo, a gente tem breves despertares. Nós adultos, a gente nem se lembra, porque a gente consegue emendar um ciclo de sono no outro.
Mas o bebê que não sabe adormecer sozinho, quando ele tem um breve despertar entre um ciclo de sono e outro, o que acontece? Ele precisa daquilo que é o que ele usa para adormecer. Pode ser o peito, pode ser o ninar, pode ser chupeta, pode ser um balanço de rede, qualquer coisa, que são as associações negativas de sono. Então, se eu ensino esse bebê de 10 meses que acorda de hora em hora porque só volta a dormir no peito, se eu ensino ele a adormecer sem o peito, se eu ensino ele a adormecer por conta própria, o que vai acontecer entre um ciclo de sono e outro? Se ele já sabe adormecer sozinho, ele vai voltar a dormir sozinho. Logo, ele não vai precisar mamar. Mamar não, né? Ele não vai precisar usar o peito como forma de adormecer. Mas isso é uma coisa boa. Não é que ele largou o peito, ele vai continuar mamando durante o dia, ele vai continuar, se você, algumas mães usam o seio para acalentar, para dar conforto. Se você o faz, ele vai continuar fazendo, né, no peito. Então, você não precisa se preocupar. Se o seu bebê só mama à noite porque tem associação negativa com o peito, tá tudo bem se ele parar de mamar à noite, que é porque ele já aprendeu o jeito certo de voltar a dormir, né? Agora, se estamos falando aí de bebês mais novinhos, gente, fome, aliás, se alimentar é uma necessidade de vários bebês. Se alimentar de madrugada, se alimentar é uma necessidade de todos os bebês, mas se alimentar de madrugada é uma necessidade de vários bebês, tá? Não às vezes você pensa assim, ela falou que se eu coloco ele no peito, ele mama e ele dorme no meu peito, é associação negativa de sono. Não falei isso, tá? O que eu falei se o seu bebê só volta a adormecer com o peito, ele tem uma associação negativa de sono. Mas não significa que ele só mame porque é associação negativa de sono. Ele pode mamar porque ele tá com fome à noite, isso pode acontecer. Mas como ele tem a associação negativa de sono, ele vai mamar e vai adormecer no peito. Então, não confundam as coisas. Eu fico preocupada de às vezes vocês falarem assim, não, mas então ele só tá mamando porque é associação negativa com o peito? Não necessariamente. Isso pode acontecer, mas pode ser que não seja isso. Quem é a melhor pessoa para te falar se o seu bebê precisa ser amamentado à noite, de madrugada? O pediatra que acompanha o seu bebê. Por quê? Porque ele vai analisar a idade, né? O ganho de peso, se ele está desenvolvendo bem, se ele está... O ganho de peso e o peso, né? Se o peso está adequado para a idade, se ele está ganhando peso normalmente e de acordo com a idade e saúde do seu bebê. Ele vai fazer uma análise, né, completa e vai te dizer. Você pode perguntar para o seu pediatra vai te falar. Lembrando que, às vezes eu falo assim, um bebê que dorme a noite inteira. Aí as pessoas... Isso é um... Quando eu digo um bebê que dorme a noite inteira, como fala, gente? É uma questão de conceito, né, gente? Porque, assim, para algumas pessoas dormir a noite inteira são 8 horas. Para outras pessoas dormir a noite inteira são 10 horas. Para outra... Tá, então, inclusive, dormir a noite inteira varia dependendo da idade do bebê. Por exemplo, um bebê de 5 meses que tá dormindo 5 a 6 horas seguidas, tá dormindo a noite inteira. Porque ele precisa parar em algum momento para mamar. Ele não pode dormir 7 horas da noite e acordar às 7 horas da manhã na cidade, né? Provavelmente ele vai ter que mamar, e uma, às vezes até 2 vezes nesse intervalo. Normal. Então, não fiquem com expectativa muito alta, igual uma bailarina lá. Não fique bailarina, tá? Se bem que bailarina também tem aqui embaixo. Mas, enfim. Então, fiquem atentas a isso, com relação à expectativa de dormir a noite inteira e, principalmente, com relação a essa questão de mamar, fome, associação negativa de sono e etc. Minha bebê tem 5 meses e só dorme à noite no peito. Mama a noite toda. O que é a noite toda? De 1 em 1 hora? De 2 em 2 horas? 3 em 3 horas? Conta pra mim, Débora. Mas hoje, o tema principal da live era justamente... Ô Priscila, eu tô lendo comentários do Instagram, tá? Porque eu tô fazendo live simultânea hoje, de novo, gente. Instagram e Facebook.
Aí a Priscila deve estar doidinha que eu tô lendo coisas que não estão aparecendo lá pra ela. De hora em hora. Então, por exemplo, 5 meses, de hora em hora, é muito despertar, entendeu? Você tem que analisar. E olha, gente, sinceramente, de hora em hora é praticamente acordando a cada ciclo. Que cabelo é esse, senhor? De hora em hora é praticamente acordando a cada ciclo de sono. Então, muito provavelmente, Débora, você já tá com uma mistura de fatores. Pode ser associação negativa de sono junto com super cansaço, junto com horários ruins para iniciar o dia e iniciar a noite, né? A hora de dormir. Então, tem que identificar exatamente quais os fatores que estão impactando e começar a atuar nesses fatores. E dependendo de quais são os fatores, né, tem uma ordem para você começar a atuar, tá? Deixa eu ver. Estamos iguais, Débora, Marielle. Uhum. Meu bebê está do mesmo jeito e já tem 7 meses. Pois é, gente. Então, assim, eu gosto de falar, né? Eu gosto de ser sincera, sabe? De hora em hora, com 5 meses, 7 meses, é muito despertar. Até eles vão ficar muito cansados, sabe? Então, precisa ajustar isso. É importante. Vocês sabem, né, que... tem uma coisa legal pra contar pra vocês, pra falar pra vocês. Acho até que eu nunca falei isso numa live. Talvez não. Vocês sabiam que... Eu já falei que são vários ciclos de sono, mas o ciclo de sono, dentro de um ciclo de sono, existem fases diferentes. Por exemplo, o ciclo do sono do bebê, ele começa assim. Ele começa a adormecer. À medida que eles vão crescendo, isso vai mudando um pouquinho, tá, gente? Mas vamos lá. Eles começam a ficar sonolentos, aí dá aquela dormidinha. Que às vezes, bem no início, se alguém abre a porta, eles... aí você fala, meu Deus. Então, esse inicinho é o início, a gente chama de ali pré-sono, assim, uma sonolência, já tá começando a dormir e tal. Aí depois, logo depois, eles entram no sono profundo, tá? E aí, então eles vão ficar ali uns 10 minutos ali na sonolência, depois eles vão entrar no sono profundo, vão ficar ali no sono profundo uns 20 minutos, e depois eles vão pro sono leve, e aí depois eles vão entrar de novo nesse estágio meio de sonolência, que é onde eles têm aquele breve despertar que eu falei, ou pode emendar num outro ciclo de sono. Aí varia do que vai acontecer. Mas cada uma dessas fases tem uma como se fosse uma função, tem uma importância, vamos dizer assim. E para falar de maneira bem leiga, superficial, mas simples, né, e clara e didática para vocês, no sono profundo, a gente restaura mais a mente, isso para nós adultos também, mais a mente, a nossa atividade cerebral tá bem baixa. Lala M. Freitas, o que você tá feliz da vida que eu não vi aqui? Meu bebê vai fazer 3 meses semana que vem. Eu peguei algumas dicas suas e tô conseguindo fazer uma rotina pra ele. Uhul! Também tô feliz da vida! Printa pra mim aí, gente! Adoro! Perdi aqui. Não, tá. Então, quando tá no sono profundo, o bebê, durante o sono profundo, a gente tem uma restauração mais da mente. A atividade cerebral vai cair bem baixinha, sabe? E isso é muito importante pra gente, pro nosso desenvolvimento, pro nosso descanso, enfim, pra memória, pra atenção, pra um tanto de coisa. Depois, a gente entra no sono leve. E esse sono leve, a gente repara... Claro, a gente tá dormindo, né? Mas a gente tem uma atividade cerebral um pouco maior. Inclusive, durante o sono leve que a gente sonha. Porque a gente tem mais atividade cerebral. Durante o sono noturno, durante o sono profundo, a gente não sonha. É tipo, descanso total. Depois vem o sono leve. E aí, no sono leve, a gente faz uma reparação melhor também dos tecidos, do corpo, da parte física, assim, também. Uma coisa muito curiosa e interessante, eu acho super legal isso, é o seguinte. Eu acabei de falar que a gente sonha durante o sono leve, não foi? E por conta disso, olha como que o nosso organismo é sensacional, né? Nosso corpo, o corpo humano é sensacional. Como a gente sonha, o nosso corpo paralisa, né?
paralisa os nossos membros. Então, não é porque a gente está no sono leve que a gente fica mexendo. Não. Durante o sono leve, os nossos membros ficam paralisados. A gente fica imóvel. Por quê? Os cientistas acreditam que essa é uma forma da gente se proteger, para a gente não executar, por exemplo, os nossos sonhos, né? Porque imagina, você tá lá sonhando que você tá, sei lá, voando de paraquedas, né? Você vai, durante a noite. Não dá. Então a gente paralisa os membros. Inclusive, tem gente que acha que porque o bebê tá paradinho, ele tá no sono profundo. Vou dar uma dica aqui. Primeira coisa, se o seu bebê tá paradinho e com o olho fechadinho, você consegue ver tipo o olhinho dele mexendo debaixo da pálpebra, ele está no sono leve. Essa é a característica do sono, característica física, né? Do sono leve, que a gente chama de sono REM, né? Na verdade, sono REM, que é Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Então, nessa fase, a gente tem atividade cerebral, a gente está fazendo várias reparações no corpo, mas a gente está com os membros paralisados pra gente não, provavelmente pra gente se proteger e não executar, né, as coisas. E durante o sono profundo já é diferente, a gente tá com a mente lá bem desligadona, por isso que às vezes, por isso que a gente não desperta tão facilmente do sono profundo. A gente pode ter barulho, às vezes pode entrar uma pessoa no quarto e tudo, se a gente estiver no sono profundo, a gente não desperta. A não ser que seja uma coisa bem, né? Já aconteceu, por exemplo, você tá dormindo, de repente alguém te acorda e você acorda assim, tipo, meio desorientada, você leva assim alguns segundos pra entender, tipo, o que tá acontecendo? Provavelmente você despertou do sono profundo, porque aí leva até um tempinho pra sua, né, sua mente voltar à vida. Então, é importante até vocês identificarem isso. Inclusive, ó, essa dica que eu dei, o que eu falei aqui? Quando o seu bebê dorme, ele fica ali 10 minutos, meio que num período ali de sonolência, pré-dormindo. E aí depois ele entra no sono profundo, não é? Então, depois que seu bebê fechar o olhinho, você viu que ele dormiu, pra você colocar ele no berço, o sono profundo, é melhor que você coloque ele uns 15 minutos depois que ele dormiu. Sabe o que eu vejo muito acontecendo? A mamãe fala assim, olha, eu fiquei com ele 30 minutos no colo, e aí quando eu fui colocar ele no berço, ele acordou. Por quê? Porque esperou tanto que às vezes já chegou perto do sono leve, né? E uma outra coisa que acontece, a mamãe fala assim, eu fiquei com ele 30 minutos no colo, coloquei ele no berço e daí 10 minutos ele acordou, só porque eu coloquei no berço. Não, ele não acordou só porque você colocou ele no berço. Ele acordou porque o ciclo de sono dele acabou e ele ainda não sabe emendar um ciclo no outro. Entendeu? Então é tudo uma questão de lógica. Então, e o que acontece, gente? Se o seu bebê adormece no seu colo, e aí você põe ele logo depois você pôs ele no berço, né? Logo depois não, um tempo depois você pôs ele no berço, e aí entre um despertar e outro, se ele abrir um pouquinho o olho, não precisa nem abrir o olho, né? Ele sente, a sensação tá diferente. Ele tá em um outro lugar, né? E isso é esquisito. Então isso faz despertar mais. Por exemplo, vamos supor, você deitou na sua cama pra você dormir à noite. E aí você de repente acorda, fazer até uma piada. Aí você acorda numa banheira de gelo sem os rins. Não, brincadeira, você tá lá dormindo na sua cama. Você tá dormindo na sua cama. Você vai dormir na sua cama e de repente você acorda, sei lá, no sofá da sala. Mas você lembra que você foi dormir na sua cama. Uai, você vai achar esquisito, você vai achar estranho, isso vai te fazer despertar, né? Então o bebê é a mesma coisa, ele dormiu lá, quentinho, no colinho da mamãe, abraçadinho ali, não sei o que, de repente ele acorda todo soltão lá, entre esse breve despertar da soneca, né? Ele vai despertar. Por isso que quando o bebê aprende a dormir sozinho e aprende a dormir no berço, aí a gente junta várias coisas para melhorar essa soneca, né? Porque ele já adormece no berço, logo quando ele vai emendar um outro ciclo na soneca, ele tá no mesmo lugar, nas mesmas condições, então isso facilita ele emendar novamente num ciclo de sono, num outro ciclo de sono. E como ele já sabe fazer isso, ele tem mais condições de fazer. Logo, ele tira sonecas maiores. Então, vocês entenderam a questão? Tava falando de desmame, fui parar em sono profundo e sono leve. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque meu bebê acorda facilmente se eu o cubro. Como assim o cubro? Como
como que você cobre ele? Me fala que idade tem seu bebê também, tá? De repente também pode ser que ele tenha calor, né? Mas por que eu te perguntei a idade dele, gente? Não é seguro cobrir bebês muito novinhos, tá? Porque se ele não tem ainda capacidade de se desvencilhar de uma coberta, isso pode sufocar, né? Então, dependendo da idade, não é seguro. Existem, não sei se vocês já viram, tem um nome, mas eu esqueci o nome aqui agora, deu branco. É tipo um saco de dormir. Tem até gente que chama de 5 meses. Vou te dar, Marielle, eu vou te dar essa dica, é boa. Porque assim, suponhamos que ele até consiga se desvencilhar da coberta, mas com 5 meses até ainda acho meio cedo, tá? Mas suponhamos que ele consiga. Mesmo somente até o peito, às vezes eles conseguem puxar e enrola, enfim, aí pode ser perigoso. E outra, a gente cobre, passa, né, 30 minutos e já virar, não sei o que, já a coberta já não serviu de nada. Então aí eu vou dar essa dica. Existem, são como se fossem sacos de dormir, tá? É como se fosse é tipo um macacão. Não, é um saco de dormir, na verdade, com uma alça aqui, entendeu? Então você põe lá o pijaminha normal do seu filho, mas se tiver muito frio, você veste esse saco de dormir no bebê, porque o saco de dormir não sai dele, então ele fica sempre cobertinho. Esse saco de dormir não embola e não tem risco, né, de sufocar. Então é bem interessante. Mas se você não tiver saco de dormir, coloca um bodyzinho por baixo, depois um macacão mais quentinho. Coloca como é, tá? Bom. Ele não gosta, né, então, da coberta. Fica chutando pra tirar a coberta. Ele deve achar divertido também, tá? Porque com 5 meses eles acham uma graça, né, essas coisas. Bom, meninas, então eu vou abrir a caixinha de perguntas. Tá vendo esse quadradinho com uma interrogação no meio? Quem quiser me mandar pergunta por aí, pode mandar, que é mais fácil para eu ler, porque quando vocês mandam nos comentários, vai subindo e aí eu não consigo ler na hora que eu tô falando e depois eu perco, não consigo mais achar. Então, quem quiser fazer pergunta, clica aí nesse quadradinho com interrogação que eu vou responder. E voltando aqui ao tema do desmame, porque eu falei, né, que não é necessário fazer o desmame para fazer o seu bebê dormir a noite inteira. Mas chega um momento em que várias mamães já querem fazer o desmame noturno. Porque elas, né, em algum momento elas perceberam que não é mais necessário, que não é por fome, que não é saudade da mamãe, que não é nada disso, é apenas por associação negativa de sono. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Sobre desmame. É muito mais fácil fazer um desmame com uma ajuda de alguém, no sentido, ou o papai, ou a vovó, às vezes até uma babá, que se você tiver, né, uma babá com quem o bebê já tenha vínculo, né? Porque quando a gente vai desmamar um bebê, a gente não vai dar o peito. E se colocar ele no seu colo na cara do gol, é muito mais difícil para ele aceitar. Tem jeito? Tem. Várias mamães solteiras, mamães que optaram mesmo, ou que não tinham, né? Ou às vezes o marido, o parceiro não se dispôs, né? Então tem jeito de fazer, mas é mais fácil com uma ajuda de alguém. Minha bebê tem 5 meses, o problema é o dormir noturno. Ela tá morrendo de sono, chora, cortou a pergunta, faz o quê? Faz manha. Gente, essa questão da manha, eu não acho que seja manha necessariamente com 5 meses, sabe? Vai ter um momento que vocês vão perceber que o seu bebê vai fazer o que antigamente a gente chamava de birra, mas que hoje em dia eles chamam de atitudes desafiadoras. Atitudes desafiadoras. E eu não acho que isso aconteça ainda com 5 meses. O negócio é o seguinte: se ela tá morrendo de sono, chora muito, nervosa e tá recusando a soneca ou recusando voltar a dormir à noite, alguma coisa está acontecendo. E eu vou te falar uma das possibilidades. Quando o bebê fica muito cansado, mesmo que ele tenha ficado cansado durante o dia, quando chega de noite, vai refletir. Por quê? Quando o bebê fica muito cansado,
O que sobe? Quem me segue já sabe. Sobe o cortisol, que é um hormônio do alerta, o hormônio que nos mantém acordados e que é o hormônio do estresse. Então, se o bebê fica muito cansado, ele secreta mais cortisol, isso aumenta o nível de cortisol no corpo do bebê. E aí, como o cortisol é o hormônio que nos mantém acordados, naturalmente, não é que é naturalmente, né, mas assim, fisiologicamente, esse bebê vai ter mais dificuldade para voltar a dormir. Não é que ela não queira, não é que ela esteja fazendo manha, é porque tá difícil por conta disso. Por isso é tão importante que a gente mantenha os bebês descansados, entendeu? O bebê dá sinais de sono, aí faz o ritual e ela se irrita e acaba não dormindo. Às vezes, gente, tem bebê que dá sinal de cansaço, tem bebê que custa dar sinal e quando dá já tá o sinal de super cansaço. Então sabe o que você faz, Bruna? Começa a analisar. Faz um diário de sono. Fizemos uma live aqui só sobre diário de sono. E muita gente falou que começou a fazer e começou a perceber um tanto de coisa. Então, faz um diário de sono. E você vai começar a perceber o seguinte. Geralmente ela dá sinais de sono depois de quanto tempo que ela tá acordada entre uma soneca e outra. Aí você vai notar. Aí, tô inventando aqui da minha cabeça. Suponhamos que deu 1h30. Mas só que toda vez que você coloca, que faz o ritual e vai colocar ela para dormir, ela fica irritada e acaba não dormindo. Então, você vai antecipar. Você vai começar a colocar ela para dormir mais cedo, mesmo que seja antes dela começar a dar o sinal de sono que você tá vendo, porque pode ser que ela esteja dando sinal já de super cansaço e não esteja dando sinal antes. Mas pode ser que o momento certo de você colocar ela para dormir seja antes disso que você tá pensando. Pode causar trauma na criança passar algo no peito para desmamar à noite? Passar algo no peito, você quer dizer o quê? Uma coisa com gosto ruim? Não faz isso não. Bom, eu não sei se é isso que você tá falando, mas deve ser, né? Eu acho que não faça isso. Eu não posso te confirmar que vai causar um trauma na criança, porque trauma é uma coisa assim difícil de se comprovar, né? E é uma possibilidade que você colocou aí que eu acho que ainda não foi estudada, especificamente essa. Mas não faz isso não. Tem jeitos melhores de você fazer um desmame, sabe? Não, eu acho que não é uma boa ideia. Não sei nem a idade, mas acho que não é uma boa ideia. Qual o tempo médio de resposta para um desmame noturno? Depende muito da técnica que você escolhe, depende muito do temperamento do seu bebê, depende muito do bebê, assim, também, entendeu? Depende também de quantas mamadas que tem. Olha pra vocês verem que interessante. Muitas vezes, quando a mãe pergunta assim, eu posso tirar todas as mamadas de uma vez? Às vezes ela tá se preocupando com o bebê. Mas vocês sabiam que vocês têm que se preocupar com vocês também quando você vai fazer o desmame? Porque para uma mãe que de fato, vamos supor, uma mãe igual aqui, por exemplo, 5 meses, você vai voltar a trabalhar, mas você ainda amamenta muito à noite. Tipo, o seu peito enche bastante e seu bebê mama bastante. Se a gente tira todas as mamadas de uma vez, pode causar uma mastite, alguma coisa no seu peito, um desconforto, não só um desconforto muito grande, mas um problema mesmo. Então, quando a gente vai fazer um desmame noturno, a gente não pensa só no bebê, a gente pensa na mamãe também. Aliás, durante todo o processo, a gente sempre tem que pensar na mamãe também. Mas estou falando, assim, especificamente com relação ao seio, né, à produção de leite mesmo. Então, a gente não pode, muitas vezes, tirar todas as mamadas de uma vez. Agora, suponhamos que seja um bebê que não mama de noite, ele só chupeta ali. Então, a produção de leite noturna da mamãe não é lá grandes coisas. Aí, dependendo da idade do bebê, dependendo de vários fatores, inclusive do desejo da mãe, a gente decide se vai tirar todas ou se vai tirar gradualmente. E quando tira gradualmente, tem uma ordem melhor para se tirar. Primeiro a gente tira a última, depois a gente tira primeiro a gente tira do meio, depois a última, depois mais para cima. Então, mas isso depende, porque às vezes não são 3, né? Às vezes são mais do que 3. Então varia, gente. Existem muitos métodos, tá? Então é muito difícil. Tem bebê que responde, dependendo do método. Tem bebê que responde aí com uma semana. Tem bebê que fica aí 1 mês, às vezes mais, no processo de desmame.
Mas, né, esses processos mais longos, geralmente por causa da escolha do método, que a mãe quis fazer mais gradualmente, mais gentilmente, né? Então, depende. Às vezes, mesmo se você usa um método que teoricamente é mais rápido, e eu nem tô falando aqui de choro controlado não, tá, gente? Eu tô falando de método de desmame noturno. Mesmo que você use um método de desmame noturno que seja considerado um método um pouquinho mais rápido, ainda assim vai depender do bebê. Não tem como prever, não tem como falar isso exatamente. Então, boa noite para vocês, bom descanso e fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau!